Olá para você, está começando o Igreja em Saída, programa que leva até a sua casa e sua família as principais notícias da igreja no Brasil e no mundo. Sempre uma alegria, viu, ter a sua companhia aqui no nosso programa. Vamos ficar por dentro agora, então, dos destaques dessa semana na nossa igreja. E a gente começa com uma notícia que não é nada boa, viu? Crianças desnutridas, casos de malária e virose, mortes. Esse é um retrato da terra indígena Yanomami em janeiro de 2024, um ano após o governo Lula decretar emergência de saúde pública na região. O cenário alerta especialistas pelo risco a essa população, sobretudo por causa dos rios poluídos e do retorno do garimpo ilegal. Para falar sobre esse tema, que também é uma preocupação da igreja, vamos conversar agora com Márcia Oliveira, doutora em Sociedade e Cultura na Amazônia, com pós-doutorado em Sociedade e Fronteiras, além de muitos outros estudos na área. Márcia, obrigado, viu, pela participação com a gente aqui no Igreja em Saída. Bom dia para você. Bom dia a todos e todas que nos acompanham pelo programa Igreja em Saída. Márcia, primeiramente queria a sua ajuda para a gente comentar um pouquinho desse cenário tão triste que foi denunciado há cerca de um ano e que a gente vê muitas dessas coisas se repetindo no noticiário novamente, né? Falei do garimpo ali no começo do programa. Aliás, dá para a gente dizer que o garimpo chegou a ir embora dessas terras indígenas? Não, infelizmente o garimpo é uma questão histórica nessa região, em toda a Amazônia, mas de modo muito especial aqui em Roraima. O estado se funda a partir do garimpo, então, assim, não é um ano de trabalho intensificado do governo, por mais esforços que tenham sido colocados, que vão varrer o garimpo dessa região. O garimpo está muito intrínseco na própria constituição social da sociedade. E tem muita gente com muito dinheiro investindo no garimpo. Então, assim, não se trata de trabalhadores do garimpo, de pessoas assalariadas ou recrutadas para o trabalho análogo ao escravo, mas tem grandes empresas, grandes interesses políticos e econômicos que mantêm essa estrutura de garimpo na sociedade roraimense. E, Márcia, por que a gente pode dizer para quem está em casa nos acompanhando que esse é um problema da igreja, de toda a sociedade brasileira? Ajuda a gente a lembrar para quem nos acompanha, né? Porque às vezes parece algo tão distante e a gente não cobra políticas públicas nesses cenários por não sentir essa proximidade. Por que é importante a gente estar atento a essa causa? Essa é uma causa que está muito presente no plano de pastoral e em toda a missão da Igreja de Roraima. É a diocese mais, assim, em nível territorial, uma das maiores do Brasil. É um estado inteiro, uma única diocese, a Diocese de Roraima. A diocese está o tempo todo muito preocupada com essa questão, porque são milhares de vidas que são afetadas todos os dias, além dos povos indígenas impactados diretamente em primeira mão com a questão do garimpo. Nós temos toda uma estrutura de violência que vai sendo propagada pela sociedade por conta desses conflitos territoriais, de conflitos por comandos, né, de trechos de territórios, principalmente voltados ao crime organizado, à questão das drogas, que estão intrinsecamente relacionadas com a garimpagem. Nós temos a questão migratória, que também tem sido muito envolvida com a questão da garimpagem. Então, é uma preocupação de toda a igreja, uma preocupação de uma parte importante da sociedade que já não consegue mais conviver com o garimpo como modo de sociedade. É isso mesmo, o estado de Roraima convencionou o garimpo como modo de sociedade. Isso é muito grave, porque é uma sociedade onde não há leis, onde não há limites, onde não há controle, não há presença do Estado. É uma terra sem lei, né? Então isso é muito grave e é um desafio muito grande para a missão da Igreja de Roraima. Então, como é que a gente pode entender, Márcia, do nosso papel individualmente? O que eu posso fazer para ajudar nessa causa e para ajudar esses nossos irmãos e irmãs que tanto sofrem por causa do garimpo? Eu acho que, primeiramente, ter clareza do que é essa região de garimpo, né? Ter o entendimento de que isso aqui que nós estamos vivendo não pode ser um modelo de sociedade, que é um modelo de sociedade baseado na competição, na eliminação de competidores, né?
é um modelo de sociedade baseado no acúmulo, na exploração desmedida, baseada na morte, na contaminação, na exclusão e na expulsão de povos e comunidades inteiras de seus territórios, né? Então, acho que a primeira coisa é ter essa consciência, essa tomada de posição, de entender que esse não é o modelo de sociedade que Jesus Cristo propôs para todos nós. Então, essa postura ela é muito importante. E depois, cada uma, de onde estiver, pode justamente fazer essa posição, participando das campanhas, participando das reflexões, participando de debates importantes que questionam esse modelo de sociedade que tem se instaurado, não só em Roraima, mas em praticamente toda a Amazônia. Tá certo, Márcia, fica esse chamado, né, para quem nos acompanha e contem conosco nessa causa, viu, com a gente aqui do programa, com a TV Aparecida, estamos juntos da igreja e desses nossos irmãos e irmãs dos povos originários. Obrigado pela participação com a gente aqui no programa, um abraço para você e, em seu nome, também um abraço a todos os amigos da Rede Eclesial Pan-Amazônica que ajudam nesse trabalho de cuidado com os povos originários e também com a nossa casa comum, viu? Até a próxima, Márcia. Até a próxima, um abraço. Fica aí, né, o convite, o chamado para você que nos acompanha se engajar nessa causa também. Agora a gente traz as notícias da igreja no Brasil com um destaque de um momento festivo no Rio de Janeiro, viu? A Arquidiocese do Rio iniciou no último dia 7 a trezena em honra a São Sebastião, padroeiro da cidade. O tema deste ano é Oração é a Fortaleza de São Sebastião. Vamos conferir um pouco desse momento na reportagem da Web TV Redentor ligada à Arquidiocese. A Arquidiocese do Rio de Janeiro iniciou no último domingo, dia 7, a trezena de São Sebastião, padroeiro da cidade, com o tema A Oração é a Fortaleza de São Sebastião. A tradicional trezena acontece até o dia 19 de janeiro. Nestes dias, a imagem peregrina de São Sebastião, juntamente com o cardeal Orani Tempesta, percorrem diversos locais da cidade, levando o testemunho de coragem e força do santo padroeiro. Nós estamos iniciando um novo ano e nós possamos, esse ano da oração, a caminho do Jubileu 2025, para que nós semeemos esperança para esse mundo tão necessitado. Nós possamos viver constantemente em oração. Como a oração foi a fortaleza de São Sebastião, nós também que enfrentamos tantas dificuldades, tantos problemas, temos que ter na oração essa resiliência, para que diante das dificuldades nós nunca percamos o foco e o rumo, o sentido da nossa vida, que é outro senão Deus mesmo. No primeiro dia, a imagem peregrina visitou os estúdios da Rádio Tupi, no centro do Rio. Em seguida, houve a Santa Missa no Outeiro da Glória. Também foi celebrado os 25 anos da comunidade Pequeno Rebanho, na Vila da Penha. Para nós é uma alegria muito grande, primeiro porque é dom da igreja, a comunidade não se pertence, ela pertence à igreja. E, portanto, a presença do cardeal, ela testemunha a realidade de nós como comunidade que queremos servir à igreja. E nessa alegria de juntos, né, celebrar também a trezena, iniciar a trezena de São Sebastião. As unidades do DEGASE, o Departamento Geral de Ações Socioeducativas, também receberam a imagem peregrina nos centros Dom Bosco, Professor Antônio Carlos Gomes da Costa e na Escola João Luiz Alves. Então o DEGASE, os nossos jovens, precisa muito da oração, da fé, para a gente continuar com o nosso trabalho e fortalecer muito esses jovens que vão precisar muito da fé, da religião, para seguir nessa caminhada correta da vida, é o que todos nós esperamos. A trezena de São Sebastião de 2024 se encerra no dia 19 de janeiro, na véspera do dia do padroeiro da cidade. A comitiva ainda passará pelos bairros Santa Cruz, Campo Grande, Bangu, Penha, Madureira, Jardim Botânico, Recreio dos Bandeirantes e muitos outros. A programação completa você acessa no portal arquirio.org.br. A gente agradece ao pessoal da Arquidiocese pelo material. Essa visita se faz ainda mais importante nesse momento delicado que muitas pessoas vivem no Rio de Janeiro por causa das chuvas que atingiram a cidade nesse fim de semana. Então a gente aproveita para prestar a nossa solidariedade, para se unir em oração por esses nossos irmãos.
E Papa Francisco rezou o Ângelus deste domingo na Praça São Pedro, comentando o Evangelho do dia, que fala do encontro de Jesus com os primeiros discípulos. O Santo Padre disse que Jesus não quer followers, que é uma palavra em inglês que designa os seguidores nessa linguagem da internet de maneira superficial. Um chamado do Papa, então, para que a gente siga verdadeiramente a Jesus na vida real, não só naquele comportamento do mundo digital. Assim a gente encerra o programa de hoje. Agradeço a você pela companhia. Lembrando que a gente se vê amanhã, nesse mesmo horário, tá bom? Até lá!